3, 2, 1. Como que a gente consegue diferenciar o nosso painel aliando a papelaria criativa com o planejamento virtual de festas? Eu sou a Suzana Lossi da Planejar Decoração e hoje eu tenho uma convidada aqui super especial que é a Fer da Empty Scrap Festa. E a gente fez uma live lá pelo Instagram, lá na live Cereja do Bolo, em que a gente conversou um pouquinho sobre esse assunto. E eu vou passar aqui pra vocês a íntegra dessa live, pra vocês acompanharem esse bate-papo, que foi muito legal. A gente conversou bastante, né, Fer? Sim, sobre... muito legal. Vale a pena assistir o vídeo completo e ter todas as informações que a gente trocou aqui. É muita troca de informação. Realmente foi um conteúdo bem legal, porque muita gente vem falando como que eu vou diferenciar minha festa, como que eu vou fazer algo diferenciado para minha cliente, enfim. E a gente conversa um pouquinho sobre isso, né, trazendo o papel, que é um material que você encontra, é fácil acesso, que tem um valor menor no mercado, mas que quando você coloca uma arte, quando você cria um elemento diferente, ele acaba tendo um valor agregado muito alto. Só que para isso você tem que fazer uma papelaria diferenciada do que a gente já vê aí no mercado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Fê? Sim. Então acompanhe o vídeo que a gente vai colocar agora a live que aconteceu lá pelo Instagram. Hoje eu trouxe a Fer pra gente conversar um pouquinho sobre o planejamento de festas versus a papelaria criativa. Porque o que acontece? Eu acredito muito que a papelaria, né, até lá na minha história, muita gente perguntou nas lives passadas qual era a minha história, como que eu comecei e tudo mais. E eu comecei através da papelaria, tanto que eu comprei silhuete, mostrei todos aqueles equipamentos que eu me empolguei comprando quando eu iniciei a trabalhar com decoração. E acabou... Oi, Miriam, tudo bem? E eu acabei comprando vários equipamentos, mexendo com a papelaria, pesquisei sobre a papelaria, porque eu sempre acreditei muito que a papelaria, ela era um diferencial. Você podia fazer coisas lindas com a papelaria, diferenciar uma festa, diferenciar uma decoração. Então, eu chamei a Fer aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Como que a papelaria criativa ela vai conseguir diferenciar a tua festa, porque o papel em si ele é um material de fácil acesso, ele é um material que você encontra, enfim, em papelaria, né? Em loja específica de papel, em loja de scrap. Exato, você encontra em vários lugares, ele tem um valor mais acessível, só que a partir do momento que você coloca a tua criatividade ali, você cria uma coisa diferente, ele tem um valor agregado muito alto, porque ele vira uma arte, ele vira uma obra de arte ali quando você faz o poly, né? Que você chama aquela papelaria 3D, low poly, você coloca uma tendência, alguma coisa diferente naquela papelaria. Então, eu queria até começar perguntando pra Fer, assim, né, a gente conversou, até coloquei lá no canal do Telegram o objetivo dessa live, um pouquinho das reflexões que a gente já fez antes da live, então quem não tá lá no canal do Telegram vale ir lá escutar. E a primeira coisa, assim, é entender da Fer como que chegam os pedidos para ela, né? Como que ela recebe isso tanto da mãe, que você atende mãe, e atende decoradores, né? Atende esses dois públicos. Como que isso chega até você? Então vai lá, Fer. Então, gente, na verdade assim, normalmente o pedido chega para mim com algum tipo de inspiração, né? Ou a mãe ou a decoradora, elas definem o tema e chegam com algum tipo de inspiração. A mãe normalmente me manda uma foto, eu vi essa caixinha linda na internet, eu queria algo igual ou parecido, enfim, daí vai dessa conversa. Eu sempre tento modificar aquilo que a pessoa encontrou na internet, né? Mas normalmente os pedidos vêm direto com algum tipo de inspiração, com o tema já definido. E o que tem acontecido muito é que os itens acabam sendo sempre os mesmos, né? De pedido: topo de bolo, topper de docinho, caixinha, bandeirola são os mais comuns. E daí, às vezes, quando a gente começa a conversar e entender que dá para incluir alguma coisa a mais, ou tentar entender como vai ser a festa, né? A gente oferece, ou as papelarias 3D, como você disse, nome para painel, elementos diferentes, assim, que você não encontra em todas as festas, né? Entendi. E uma coisa que a gente tava conversando aqui um pouquinho antes até da live, que é bem legal comentar, é que eu tava perguntando assim pra Fer, como que é diferente o pedido da mãe e o pedido da decoradora? E a Fer me falou, Normalmente os pedidos são iguais, assim, eu não vejo muita diferença entre o pedido da decoradora e o pedido da mãe. A decoradora, lógico, ela tem um pouco mais de noção do que ela vai me pedir e dos tamanhos, por exemplo, proporções, que isso vai vir, tipo, eu tô falando isso, mas tô adiantando uma resposta de uma das perguntas, né?
Mas isso vem, a decoradora tem um pouco mais de noção, mas normalmente os pedidos chegam, eu quero um topo de bolo, tag para docinho, bandeirola e caixinha. Os pedidos vêm iguais e com alguma inspiração de tema, paleta de cor. As mães, elas normalmente não definem, não me passam como paleta de cor, mas eles perguntam, eu vou pra qual tom eu uso mais, alguma coisa assim. Pede uma assessoria, digamos assim, né? A gente acaba fazendo para entregar um produto diferente e com qualidade para combinar naquela festa, porque uma das dificuldades que eu vejo, e também já estou falando da outra pergunta, mas que o planejamento ajuda muito, é que a gente consegue enxergar exatamente o que vai ter na festa. Então, isso é diferente. Daí, quando a mãe chega e te pede, você tem que tentar entender aquilo. Todas as informações que faltam para a composição da mesa, eu preciso entender e pedir para a pessoa me dar essas informações para a produção da papelaria, né? Entendi. Porque eu acho que assim, a gente estava conversando aqui e agora com essa informação me veio outra coisa. Porque quando a mãe pede, a gente estava falando disso antes, né? Que vale a gente ressaltar aqui também. Quando a mãe chega, assim, vou pensar numa festa. Vai lá, ursinho marinheiro, por exemplo. Eu quero fazer uma festa de ursinho marinheiro pro meu filho. O que ela põe lá no Google? Festa ursinho marinheiro. Então ela vai ver várias inspirações de festa ursinho marinheiro e vai selecionar algumas imagens que tenham a ver com aquilo que ela mais gosta, o estilo de festa que ela gosta e tudo mais. Mas toda a base de inspiração dela tá no Google, tá no Pinterest, né? Tá em festas que já foram feitas do tema ursinho marinheiro. E ela vai trazer aquelas inspirações para você. E daí, como a Fera acabou de falar, né? Como ela não tem a imagem total da festa, ela tem que ficar imaginando o que mais vai ter naquela festa para aquilo que ela produzir ter a ver com o resto, né? A coisa fica harmoniosa. E é um trabalho meio difícil fazer isso sem ter uma noção do que mais vai conter aquela festa. E até quando eu vou procurar também as coisas para fazer, porque às vezes a mãe chega ou a decoradora, é mais comum a decoradora me passar o tema e a paleta de cor e não definir pontos do que a mãe. Normalmente a mãe chega mais precisa, assim, eu gostei desse, eu quero esse. Daí é mais difícil até mudar a visão da mãe, né? A decoradora, quando ela passa a confiar no nosso trabalho, daí ela fala, não, eu quero tem esse mais liberdade tema. Criativa. Daí você pode ir explorar nesse tema, eu quero seguir para essa cor, preciso ter este elemento e tudo mais. Mas quando a mãe me passa, ou a própria decoradora, eu vou pesquisar também, né? Sim. E daí eu tento procurar as coisas diferentes e me inspirar em outras coisas para trazer elementos diferentes dentro da papelaria. Então, e muitas vezes, no curso da Lilian Ruas mesmo, né, que a gente fez, ela disse, tipo, procura todas as inspirações para não fazer. Isso é uma coisa que eu acredito muito, assim. Isso naquela época até que eu fiz, faz tempo já, antes até do curso, que eu fiz aquela festa do Mario, né, que era aquilo bem, é um tema super batido, super comercial, como você fugir daquilo? É você pesquisar pra ver o que não fazer. E daí eu fiz aquela interatividade dos Goombas e tudo mais exatamente pra fugir, porque senão fica tudo muito igual. Uhum. E é fato, e a gente tava conversando aqui, que a Fer falou que acaba que a solicitação da mãe é muito parecida com a da decoradora. E daí já entra uma coisa que eu bato muito na tecla aqui. Se a mãe tá pedindo a mesma coisa que a decoradora para um fornecedor, por que a mãe vai contratar essa decoradora? Por que a mãe vai contratar uma decoradora se ela consegue já pedir uma solicitação igual a que a decoradora vai pedir? Então, é nosso trabalho como decoradora entender o que a mãe está pedindo, entender assim, essa solicitação, mas tentar ir além. E se você continua pesquisando na festa, igual a mãe está fazendo, você nunca vai pedir alguma coisa diferente do que a mãe já está pedindo. Uhum. Então, você vai continuar com as festas muito parecidas, tudo muito parecido. E daí você nunca vai conseguir se diferenciar, que é um dos grandes pedidos e desejos das decoradoras hoje. Como que eu me diferencio? Acho que uma das perguntas é essa, né? Uhum. Inclusive. Como diferenciar e sair Como da se caixinha. diferenciar, né? Já tô respondendo, inclusive, essa pergunta que vem nas caixinhas que eu coloquei antes, né? Nos stories. Que você precisa começar a pedir coisas diferentes que a mãe tá pedindo. Então, você tem que entender com a tua fornecedora da tua cidade o que a mãe tá pedindo, quais são os itens que mais saem, para você não fazer aquilo, você começar a abrir a visão. E a Fer falou assim, mas a mãe muitas vezes vem assim, eu quero essa caixinha, ela vem com a ideia muito certa. Mas é claro, porque a mãe só vê aquilo. Como é que a mãe vai te pedir uma coisa diferente se ela não tem nenhuma foto de inspiração para te pedir aquilo, certo? Então, com o projeto, com o planejamento, quando você consegue criar
uma imagem antes de uma proposta para essa mãe, você pode oferecer para ela, mesmo que ela já venha com uma ideia, assim, eu quero essa caixinha, mas posso te oferecer uma proposta? Quem sabe ao invés dessa caixinha, a gente coloca esse outro elemento, que vai ter mais a ver com a harmonia da festa, vai ter mais a ver com o que a mãe está pedindo e diferenciando aquela festa, sem precisar talvez usar a caixinha, sem precisar usar a bandeirola. Vamos colocar um outro elemento no painel que não a bandeirola, mas que faça, se remeta também àquele tema, aquela paleta de cores e traga um diferencial, traga uma coisa diferente, né? E daí relacionado ao diferencial que eu comentei com a Su, que eu queria comentar, é que às vezes, por exemplo, a ideia do topo de bolo virar o quadrinho para a pessoa guardar. Essa ideia veio de uma parceira minha, da Sheila, do Momento Afetivo, que a gente faz muitos trabalhos juntos, mas ela falou pra mim, Fê, eu tenho dó da mãe jogar fora, né? Sim. Da papelaria ir pro lixo, porque ela não tem o que fazer. Então a gente podia pensar em algo para ela guardar isso, para ter isso como recordação. Então a gente começou a fazer o quadrinho, e o quadrinho ele vai para dentro da decoração, então ele se diferencia, é uma peça decorativa, é um elemento que você vai incorporar na sua decoração, e depois da festa você tira o topo de bolo e coloca ele no quadrinho, e a mãe guarda isso. Então esses tipos de elementos, por exemplo, o pessoal da papelaria, que daria para se diferenciar, seria em fazer elementos que a mãe pode usar depois, em uma decoração no quarto. Sim. Ou mesmo, às vezes, a mãe pode pedir, por exemplo, para fazer uma sessão de... Tô com um pedinte de cola. A mãe pode usar a papelaria para uma sessão de fotos antes do aniversário. Sim, vira um elemento decorativo e afetivo. Você cria uma relação com aquilo também, né? Não é só uma papelaria. Sim. Vai ser um presente, vai ser uma coisa que vai te trazer a recordação daquela festa, né? E fica prático para as mães terem esse elemento. Porque não adianta nada, tipo, você falar, mãe, pega isso e guarda. Mas você vai guardar da onde? Quem sabe fazer aquilo? Vira mais um entulho dentro do armário, né? Então não adianta nada. Esse também é um diferencial, que a própria decoradora, assim, é um trabalho meu vender isso, né? Mas a própria decoradora pode incorporar isso dentro do pacote dela e isso é um diferencial, né? Todos os elementos, por exemplo, das caixinhas, que normalmente as pessoas não vão guardar a caixinha para colocar como decoração na casa. Mas talvez fazer um quadro de memórias com os elementos das caixinhas é algo legal. É algo que dá pra ser um diferencial. Dá pra ser um diferencial. Isso é bem bacana. Eu acho que criar essa memória afetiva, assim, você criar um significado para aquilo, dá um outro charme, né? Sim, e é bem isso. A mãe sabe que aquilo ela vai guardar e vai ter a recordação daquela festa. Então, é uma forma também, realmente, de se diferenciar. E quando a mãe vem com essas inspirações, não tem arte pronta, né? Você que tem que criar alguma coisa para aquilo. Sim. Na verdade, a maioria das artes eu que crio. Mas existem algumas festas que a mãe às vezes vê, que eu lembro que até você já comentou, eu não sei se foi em uma live ou em algum vídeo, mas que a mãe vê uma arte linda, maravilhosa, um desenho, normalmente, né? Os aquarelados. Sim, os aquarelados são que são sucesso, assim. Então a mãe quer aquele. Daí a gente faz a compra do arquivo pro uso para aquela festa. Quando a mãe compra para aquela festa especificamente, o arquivo é dela. Então eu uso, mas eu não uso o arquivo para outras encomendas. Entendi. Quando eu compro, daí eu posso replicar ou usar outros elementos em outras encomendas, né? Mas normalmente a criação é minha. A grande dificuldade é dentro dos personagens fixos, aqueles personagens que a gente não pode fazer, sim, que a gente precisa mudar e tudo mais. Então, nesses tipos de personagens, você acaba usando o personagem, né, que não é o ideal, ou trazer outros elementos que remetam ao tema sem usar o personagem. Entendi. Isso é uma coisa que a gente fala também. Uma forma de você começar a diferenciar é até dando exemplo de uma cliente que a Fer me indicou e eu agora estou fazendo, né? A Fer me indicou para uma cliente dela que queria uma arte muito específica, que era transformar as filhas dela em super-heroínas junto com a Liga da Justiça. Então a gente tinha que criar uma Liga da Justiça que tivesse a mesma identidade visual e transformar elas, no meio daquela identidade, transformar elas em super-heroínas. E foi super legal porque daí você tem uma papelaria que vai ser totalmente exclusiva, que ela tem um significado para aquela família, porque o pai conta uma história à noite para elas, em que elas são as super-heroínas. Então, assim, eu fui desenhando e ele falou, não, mas nela eu falo que ela tem uma capa invisível, então eu tenho que colocar uma capa invisível nela.
Essa outra usa um bastão tipo aquela do Caverna do Dragão, aquele bastão luminoso, a gente teve que colocar um bastão na mão dela. Então a gente vai criando elementos que se tornam super afetivos, exclusivos, e a mãe só vai conseguir ter essa arte contratando um fornecedor que faça isso para ela, né? Então você também vai se diferenciar a partir do momento que você vai nesses temas afetivos, em que a mãe não vai encontrar em loja de embalagem, não vai encontrar nem kit digital pronto para você comprar, porque afinal de contas é super personalizado. E essa cliente em específico, por exemplo, eu poderia usar um kit, uma menininha com um super-herói, né? Juntar as duas coisas e criar aquilo ali. Mas não era o que a mãe queria, né? Isso não ia representar pra ela. Exatamente. Tinha que ser mais personalizado, né? Tinha que ter mais uma carinha da família. Então é quando você consegue fazer essa parte da personalização a um nível que ela não vai encontrar pronto, né? E tá um grande diferencial. Então uma das coisas que a gente estava comentando também, que é muito importante, que é o trabalho da decoradora, trazer não só o pedido para ter essa parceria entre a papelaria e a decoradora para uma criação de uma festa diferente, vocês conseguirem sair da caixinha, né? Tem que ter essa parceria muito forte de a decoradora não só fazer os pedidos, tipo, eu quero tubetes, eu quero uma banderola, eu quero um topper de doce, né? Enfim, não só pedir aquilo, mas dar uma ideia pra você do que é aquela festa para que você consiga dar ideia. Porque se você não sabe qual que é o resultado que se espera, qual que é o briefing que a mãe deu, você nunca vai conseguir também propor e ajudar essa decoradora a criar uma coisa diferente, né? E eu percebo assim que isso vai, por exemplo, quando a gente vai trabalhando sempre com a mesma decoradora, isso vai ficando mais fácil. Porque daí você já vai conhecendo o jeito, né? Já vai... Mas nos primeiros trabalhos é mais difícil, porque pra você conseguir entender aquilo, às vezes já teve vezes que eu entendi uma coisa, fiz e não era o que a pessoa queria, então eu tive que refazer e tudo mais, mas por não conseguir entender. Daí agora eu até listei pra dizer isso, que agora eu tenho tipo um checklist. Então eu vou fazendo as perguntas, mesmo que na hora, naquela conversa que eu tô tendo com a decoradora ou com a mãe, mesmo que não se torne, não é o assunto do momento, mas eu pergunto. Porque eu tenho aquela informação pra na hora que eu vou fazer a arte ou na hora que eu vou produzir a papelaria, eu não ficar perdida. Mas e agora? Esse é de qual tamanho? Como que é isso? Como que é? Onde vai pôr? Então daí isso a gente com o tempo vai se acostumando pra não acontecer. Isso é uma coisa que eu bato muito a tecla, já falei nas outras lives também, já falo no canal do Telegram, já falo em todos os lugares que eu posto, sempre que eu posso. Briefing mal feito. Que isso é uma coisa assim que eu senti na Dona Capricho, até já falei isso várias vezes aqui, eu pecava muito nisso. Eu já queria logo para o projeto, para criação, e daí no meio do processo eu via que eu não tinha todas as informações para fazer aquilo. Então no meio do processo eu voltava lá pro briefing para perguntar, mas será que isso aqui a gente faz assim? Nanana. Então meu processo era bagunçado, porque eu já queria ir logo, fazia meia dúzia de perguntas, já vou começar a projetar. E acabava passando, né, os pés pelas mãos, porque o briefing a gente às vezes não dá a importância que deveria, porque é ali que você fazendo um briefing muito bem feito é que você vai conseguir ser muito mais assertiva na tua entrega, né? E agora você deu mais um argumento disso, como é verdade. A gente precisa ter um briefing muito bem feito, tem que ter um script, tem que ter, assim, perguntar as informações tanto para a mãe quanto para a decoradora, e para conseguir dar uma ideia mais criativa para aquilo e fazer uma entrega muito mais assertiva, né? Da papelaria, das artes que você vai criar, e até também para ter segurança de entender até onde você pode ir para criar uma coisa diferente, que aquela mãe vai aceitar, digamos assim. Sim. Né? Ou se a mãe realmente quer do jeito que ela viu e o sonho nem dela adianta nem adianta você também tentar pirar muito, porque vai ser daquele jeito, né? Então você tem que ter esse balizador. E isso só acontece se o briefing tá muito bem feito, né? Sim, porque se você também fica assim, pega aquela meia dúzia de informação e vai fazer daí. Já pequei várias vezes e às vezes vou trabalhar tipo à noite. Daí como que você vai falar com a cliente, né? Sim, é verdade. Aí você tem um problema também de horário, então se a gente tomar cuidado com isso, e eu acho que isso em todos os setores de uma festa, né? Em todos os fornecedores acaba sendo necessário isso. Sim. A decoradora, os confeiteiros, enfim, tudo está relacionado a ter esse tipo de informação. Isso é legal, bem legal.
Então, eu acho que o que a gente está falando aqui é muito importante, assim, essa questão de briefing, de você fugir da pesquisa de festa em festa, para você conseguir se diferenciar. Isso já é uma pergunta que uma pessoa fez, né? Como se diferenciar. E tem uma pergunta também que fala de... Deixa eu ver pra gente responder as perguntas das caixinhas. Qual tendência em papelaria e como ir além das caixinhas? Eu acho que muito disso a gente já acabou respondendo, né? Mas vamos fazer uma resposta mais fechada sobre isso. O que você diz, assim? Então, eu confesso que achei bem difícil responder sobre tendências. Eu acho que esse é um dos desafios para todos os setores de festa também, porque a gente busca muito isso, né? Então, eu seguiria para inovação dentro da papelaria, fazer uma papelaria criativa e observar principalmente em outros setores, como decoração da casa, que foi o que a Su fez na última, né, do urso. Eu ainda não postei, eu acho. Eu não postei no feed. Acho que foi só Foi só um stories. Que eu fiz quando a festa aconteceu, que foi esse final de semana, eu acho. Então, elementos decorativos e outras ideias diferentes daquilo que só tem ali na festa e o que tá na moda, né? Então, tem um monte de feira, eu acompanhei os stories da Lilian Ruas e de mais um monte de gente que foi pra Abicasa, né? Que foi no final de semana passado. Sim. E daí ver tudo isso, buscar tudo isso, cor do ano, daí elementos de papelaria 3D, que eu acho que ainda tem muito para crescer dentro da festa, né? E é tendência. Até em casa, né? Em casa tá se usando muito a papelaria 3D. Vem crescendo. Daí na discussão, conversando com a Su me apresentou uma outra que também você tinha apresentado já nos stories da Flâmula com as folhas, né? Que pra mim, assim, o que eu vejo de tendência, o que eu vejo de... Porque o que é tendência? A gente confunde muito tendência e moda, né? Tendência é aquilo que é uma tendência a consumo. Poucas pessoas estão fazendo e você traz pra dentro da festa. Então, assim, uma coisa que já é moda, a flâmula. Todo lugar que hoje em dia você vê festa já tem flâmula, ela já é um item da moda. A papelaria das folhas, né? O recorte das folhas na silhueta também já é uma coisa que tá na moda. Já muita gente faz, já muita gente coloca isso dentro da decoração. Agora, se pegou dois elementos que estão na moda, que já estão moda, se juntou eles, então se fez uma flâmula, só que de recortes de folhas, né? E se criou um item que eu pelo menos nunca vi em festa. Então eu vou colocar, depois que terminar a live, eu vou colocar de novo nos stories pra vocês entenderem do que a gente tá falando, né? Porque isso aconteceu algumas semanas atrás nos meus stories. Uma pessoa me perguntou de papelaria, né? Como diferenciar papelaria, e eu mostrei aquela foto. Então eu vou colocar depois pra vocês verem. Mas é literalmente uma flâmula feita de recortes de folhas, que você pode usar em tema bosque, você pode usar em tema jardim. Nossa, tem floresta, tem muitos temas que você pode usar aquilo. E que é um elemento inovador, é um elemento que você cria um aspecto visual diferente para uma coisa que já existe. Uma flâmula já existe, folhas já existem, mas você juntando aquilo traz um elemento novo. Então, para mim, é sempre buscar esses elementos novos. E voltando naquilo que a gente já falou, você não vai achar isso pesquisando em festa, você vai achar isso pesquisando em Instagrams diferentes, pessoal de fora do Brasil, design de interiores, moda, vitrine de loja, que eu sempre bato a tecla aqui. Adoro vitrine de loja para inspiração. Então, é pesquisando em outros lugares e trazendo daí para as festas. Daí sim você vai conseguir se diferenciar. E daí, mas a mãe nunca me pede isso, a mãe nunca traz isso pra mim, pra eu fazer. Ela não vai pedir, porque ela não tá vendo isso em festa. É o teu trabalho como decoradora, através do projeto, né, apresentar aquela opção pra mãe e a mãe gostando, daí você produzir. E isso foi uma das coisas que eu comentei hoje lá no Telegram e comentei nos meus stories também, que quando você tem o projeto como aliado, você cria a demanda antes de fazer a produção, porque gasta-se muito tempo e até muito dinheiro quando você tem que produzir alguma coisa para a mãe validar. Então, por exemplo, assim, eu vou criar um painel sublimado, eu vou criar uma papelaria, eu vou criar um elemento X, daí eu vou gastar dinheiro com gasolina, indo atrás de compra de material, ou vou gastar dinheiro produzindo aquele material, vou gastar meu tempo. Enquanto, se você fizer um projeto e antes validar aquilo com a mãe, você já vai produzir tendo a demanda, né? O teu risco diminui muito. Então, por isso que eu também bato muito na tecla do projeto, porque o projeto, ele facilita muitas coisas
E uma delas é você diminuir teu risco de não aceitação daquele novo produto que você quer fazer. Então, antes você projeta, valida com a mãe, ela dando ok, você vai lá e produz, né? E isso é uma coisa que a gente estava comentando até quando eu falei com a Fer. Por que eu convidei a Fer exclusivamente, né, pra vir hoje? Porque uma das nossas clientes, né, ela me contrata para fazer o projeto da festa, né, fazer o planejamento virtual, em que eu faço o projeto da festa e passo todos os arquivos finais para produção. E daí ela contrata a Fer para produzir os meus arquivos. Então a Fer, digamos, já recebeu os meus arquivos para produção. E eu achei muito legal que na primeira, não sei se foi na primeira ou na segunda vez, ela escreveu um depoimento assim para mim. Ela falou: Su, estou encantada com os teus arquivos e tudo mais. E eu até queria trazer essa visão da Fer, porque o meu Instagram, enfim, é sobre planejamento virtual, é você oferecer esse serviço em que você faz o projeto da festa, envia o passo a passo de como produzir aquilo. E uma das coisas que eu ensino e que eu faço dentro disso é a criação desses arquivos que vai para a produção. Porque a partir do momento que eu defendo muito a gente economizar tempo, economizar energia e economizar dinheiro através do planejamento virtual, a Fer me trouxe um feedback espontâneo de que isso realmente aconteceu, que ela economizou tempo, economizou energia, enfim, para produzir a papelaria daquelas festas com base nesses arquivos. Daí eu queria trazer essa visão da Fer de como que é essa relação com o planejamento virtual, de você receber o arquivo que eu te mando, com tudo aquilo, né? Aquele monte de informação para produzir as festas, assim. Sim. Então, pra mim, a papelaria ela é dividida bem certinho em duas partes. Que a primeira parte é o planejamento do que eu vou fazer mesmo, né? A criação, toda a parte que eu faço só dentro do computador, antes de começar a fazer os recortes, combinação, escolher papel e tudo mais. E daí, quando chega o planejamento, que eu achei realmente fantástico o planejamento da Su, principalmente pela quantidade de informação. Então, se chegasse para mim, por exemplo, uma imagem de como a decoradora quer, ou de como a mãe quer, né? Eu quero desse jeito. Mesmo que ele fosse 3D, mesmo que ele fosse com todas, assim, lindo, maravilhoso, com as cores perfeitas e tudo mais, ali eu não tenho tamanho, eu não tenho qual papel ou qual tonalidade usar, por exemplo. Enfim, tem inúmeras informações que ela passa junto no arquivo. Lá dentro do arquivo dela, quem já teve a oportunidade de ter esse arquivo ou ainda vai vir a comprar, vocês vão ver que lá tem muita informação. Tem informação, inúmeras informações, tamanho de mesa e tudo mais. Então isso facilitou muito fácil produzir aquilo. E daí o que eu acho fantástico também é que, assim, por exemplo, quando a pessoa ela tem o planejamento da festa e a papelaria vai produzir alguma coisa como tag de docinho, alguma coisa assim, a gente já tem a imagem, a mesma imagem que vai ser utilizada na festa. Então isso fica muito legal, porque a identidade fica igual. Fica igual, né? Daí dentro do conjunto de elementos que a Su trabalha, ela manda esses arquivos, o que ajuda muito, facilita muito. Daí não tem erro, por exemplo, às vezes a própria decoradora mesmo, ela imagina um tamanho, mas a gente não checou ali o tamanho da mesa para verificar se aquele tamanho daquela imagem recortada só a silhueta ou, enfim, qualquer outro elemento, ela acha que é o tamanho. Eu fiz pra Sun, que era um rabo de uma sereia, ela tinha que ter exatamente o tamanho da mesa, senão não ia ficar legal. Né? Se aquele rabo ficasse menor, ia ficar super estranho, tanto na largura quanto na altura, né? Então, essa informação é muito importante. Daí, por isso que eu realmente me encantei no projeto, porque eu achei que tem todas as informações que a gente precisa. E uma coisa do planejamento que, na verdade, para as minhas clientes, eu passo várias opções de produção, né? Porque às vezes eu já sei que a mãe, por exemplo, ela já vem, não, eu vou, que nem essa cliente que veio pela feira, eu sei que ela vai produzir com a feira. Então eu já mando os arquivos exatamente que eu sei que a Fer precisa para fazer a produção. Mas muitas vezes a mãe ainda não sabe se vai contratar uma pessoa de papelaria, se ela vai fazer impresso numa gráfica. Então eu mando todo o passo a passo em cada um dos fornecedores. Se você for em papelaria, você vai mandar esses arquivos dessa forma, solicitar dessa maneira. Se for em gráfica, tá aqui o contato dessa gráfica, é esse arquivo aqui, que já é um pouquinho diferente, para você fazer a produção. Então vai realmente formas de produção, né, conforme o briefing da mãe, se ela ainda já tem o fornecedor ou não, para daí a gente mandar isso. Mas eu acho que é legal exatamente essa questão de você ver onde vai aquilo que você está criando, né? Uhum. Onde vai ser aplicado, para você entender também qual é a melhor forma e até talvez me dar uma sugestão. Sim. De como, não, talvez aí vai ficar melhor isso, talvez aí vai ficar melhor dessa forma. Então, essa parceria
entre a pessoa que faz, um fornecedor, e aquela pessoa que está criando a festa, é muito bacana ter essa conversa de você ter a imagem completa da festa, né? Pra você conseguir também ter uma liberdade criativa e dar a tua opinião. Sim. Porque às vezes a gente como decoradora ata as mãos da fornecedora porque a gente não dá as informações necessárias para ela, para que ela possa contribuir com aquilo. Da gente falar, elas não fazem nada criativo, mas eu não tô pedindo nada criativo e não dou a informação para ela me ajudar. E daí a gente continua fazendo tudo igual. E não se diferencia, né? Não inova. Então, fazer um briefing muito bem feito, vocês terem essa conversa, passar para o fornecedor não só o que você quer, mas qual é o contexto que aquilo vai ser colocado, para que ela também possa dar alguma sugestão dentro da expertise dela, porque afinal de contas eu tenho a expertise de montar um projeto, de mandar esses arquivos e tudo mais, mas ela tá mexendo com o papel o dia inteiro, né? Ela tá fazendo a papelaria criativa o dia inteiro, então talvez ela tenha uma contribuição para me dar, que ela só vai ter liberdade de fazer a partir do momento que eu der essa liberdade para ela. Então tenha também uma parceria com os teus fornecedores, não só papelaria, mas todos os outros, né? O especialista em balão, o especialista em locação de imobiliário, que faz composições, todos os dias está ali mexendo com isso, para que você consiga cada vez mais ofertar alguma coisa diferente para o teu cliente. Porque às vezes é difícil a gente saber tudo sobre tudo, né? É impossível a gente saber tudo sobre tudo. Então a gente precisa ter essas parcerias que vão nos empoderar a oferecer uma coisa diferente para a mãe, porque você vai pegando a expertise de todo mundo para agregar naquele projeto. Só que isso só é possível se as pessoas entendem aonde você quer chegar. E aonde você quer chegar só é possível quando você mostra alguma coisa visual. No meu caso, né, eu acredito muito no projeto, de você mostrar o projeto, que vem a paleta de cores, que vem todas essas informações, para que elas possam agregar informação, né? Então, pra mim, enfim, eu sou super suspeita a falar, né? Trouxe a Gabi até pra dar a visão dela, porque ela trouxe um feedback espontâneo, não estou aqui forçando a ver a Gabi, falei Gabi porque eu fiz a live com a Gabi passada, né? Trouxe a Fer aqui pra trazer essa visão, porque ela me trouxe esse feedback que eu achei super legal de uma fornecedora que trabalha com esses arquivos, né? E daí, assim, é um pedacinho de um planejamento, mas, por exemplo, eu percebi muito que com os confeiteiros era mais fácil fazer o planejamento. Principalmente, ou pra mãe, quando a mãe me pede o topo separado, que não é o confeiteiro que tá me passando as informações, a confeiteiro, enfim, por causa do tamanho do bolo. Às vezes um bolo, agora tem muito bolo de mêsversário, bolo pequeno mesmo para uma comemoração pequena, então o bolo é muito pequeno, né? Um bolo de 11 centímetros, 13 centímetros. E quando você vai fazer o topo do bolo, você acha que absurdo, é muito pequeno esse tamanho de topo, né? Porque só que é aquilo que tem que ser. Pra ficar harmonioso, né? Pra não chamar atenção, tipo, não ser só o topo, o elemento que vai aparecer no bolo. Não, tem todo um trabalho de outra pessoa junto que precisa ser respeitado, né? Sim. Então precisa ter todo aquele trabalho buttercream, ou qualquer tipo de decoração, ela precisa aparecer. Tem um trabalho. Sim, ali. tem um. Então a papelaria ela vem como um complemento, né? Não uma coisa apagar a outra, né? E daí agora eu tenho feito muito e mandado, desse tamanho, o que você acha? Nessa proporção, colocar esse elemento neste lugar. É uma mini decoração. É um mini projeto, né? Do bolo, mas que precisa ter pra ficar harmonioso. E daí você faz o recorte no tamanho correto, né? Faz a papelaria no tamanho certo, que vai ficar legal naquele bolo, pra não ficar um negócio estranho. Porque isso que a gente fala de dimensão é um fato, né? Eu lembro, assim, eu tenho muito claro pra mim, isso ficou muito claro numa decoradora que me chamou pelo WhatsApp querendo saber mais sobre planejamento e tudo mais, que ela me mostrou a foto. Que ela tinha uma mesa gigantesca e que ela era dos super-heróis, ela fez os escudos o círculo do escudo do Capitão América, e daí ela recortou 3, só que ela ainda não sabia onde ela ia pôr. Então, no final das contas, lá na hora, ela decidiu colocar na frente da mesa, só que ficou 3 gatinhos pingados, assim, porque a mesa era enorme, os símbolos pequenos, e tá legal o símbolo, tá ok usar daquilo, só que a questão da dimensão estragou o aspecto final, né? Então, assim, ela mesma trouxe, ela falou assim, eu quero aprender a fazer porque eu vi que não ficou legal. Eu fiz um símbolo que, né, enfim, ia ficar bacana se eu usasse ele na medida certa, no lugar certo, ele ia ter tido outro resultado. Então, ter essa questão de proporção é muito legal também, né? Você pensar. Eu acho que é uma das informações mais importantes, assim, né? Pra não ficar feio no final. Legal.
Então, gente, já passamos de meia hora, que normalmente a live é meia hora, né? Já passamos um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida pra Fer, coloca aqui embaixo também pra mim, enfim, que a gente vai responder. Então, hoje a gente falou um pouquinho dessa questão da relação da papelaria com o planejamento virtual e também várias coisas sobre a papelaria, né? De como a gente se diferenciar, como a gente mudar um pouquinho a forma que a gente vê a papelaria para começar a fazer oferecer coisas diferentes para os nossos clientes, né? A gente criar coisas diferentes. Então, sair da pesquisa de festa em festa, enfim, várias coisas aí que a gente conversou durante essa live. Muito obrigada, Fer, pela participação. Eu adoro receber convidados aqui. Eu fiquei muito feliz. Eu queria realmente agradecer pelo convite. Fiquei um pouquinho nervosa, com vergonha. Mas fiquei muito feliz, principalmente porque a minha visão realmente é parecida em relação à necessidade do planejamento. Tanto que eu conversei com você pra gente fazer outras coisas relacionadas principalmente à papelaria. Então, para eu mostrar isso pro meu cliente, para eu conseguir vender muito mais o meu produto. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Foi um prazer. Então, agora vocês acompanharam a live que a gente fez lá pelo Instagram. Fer, fala teu Insta, que para as pessoas seguirem por lá também e conhecerem seu trabalho. Pessoal, o meu é MT Scrap Festa. Lá vocês vão encontrar um monte de papelaria criativa diferenciada, tá aqui, ó. E vocês também podem acompanhar todas as novidades que eu posto lá pelo meu Instagram, aqui do Planejar Decoração. E também coloca aí o sininho para vocês acompanharem todos os vídeos novos que a gente posta por aqui. O curtir também. Tá bom? E beijo, até o próximo vídeo. Beijo, foi um prazer.